Propaganda e Negócios. Apoio ESPM. Quem faz, transforma. Apresentação, Décio Clemente. Estamos aqui direto do Rio de Janeiro para conversar com ele, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho Boni, que construiu a televisão brasileira com qualidade internacional. Não perca, que eu volto já. Bom, como eu disse no início, estou aqui ao lado deste genial Boni. Boni, obrigado por nos receber aqui no teu escritório. É um prazer. Vir para o Rio de Janeiro é sempre um prazer para mim, viu? É claro, você vai encontrar uma cidade com tantos problemas como todas do mundo, mas com uma natureza fantástica. Fantástica, né? Incomparável. Incomparável. Boni, eu procurei me preparar para fazer a entrevista com você, vi várias. Certo. Mas eu gostaria de conhecer a história da sua vida. Se parece que começou com 12 anos. Você nasceu em Osasco, né? Nasci em Osasco. A partir dos anos, me conta qual foi o teu sonho que você perseguiu? Meu pai era dentista, meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Se não, eu seria dentista em Osasco. Talvez jogador do Audax. Melhor ainda, né? Mas de qualquer forma, como meu pai primeiro era calouro de rádio, e depois ele foi contratado para ser acompanhador de calouros. E meu pai era tão ruim como calouro, que ele tinha uma habilidade tão grande no violão de se acompanhar e de perseguir os tons que ele tinha, e de forma que o Rago o convidou para fazer parte do regional da Rádio Cultura em São Paulo, onde ele fazia os programas do sábado, chamado Peneira Rodini. Ele convidou ele para acompanhar, ele achou que ia cantar, provavelmente. Não, ele pensou que estava sendo contratado como cantor, mas ele era muito ruim, ele foi mesmo contratado como violonista. E aí você o acompanhava? Eu acompanhava a partir dos 4 anos de idade, eu ficava lá na área de controle da técnica, né? Olhando o pessoal mexendo naqueles botões e tal, e eu passava a mão naqueles scripts do programa, levava para casa. Eu praticamente aprendi a ler num script de rádio. Você já nasceu dentro da comunicação. Eu nasci. Depois, quando meu pai morreu, eu fui levado para outras coisas, para estudar no colégio interno, coisas desse tipo, mas quando eu terminei o meu ginásio, eu resolvi correr atrás daquilo que eu tinha paixão, que meu pai tinha me ensinado, que era o rádio. E como é que você começou? Qual foi a primeira oportunidade? Eu vim para o Rio de Janeiro, minha família no Rio de Janeiro. Eu tinha uma tia que também gostava de rádio e era cantora. Trabalhava na Rádio Continental. Ela tinha um programa à noite na Rádio Continental. E ela acabou casando com um dos 4 As em Coringa, com o Zé Permínio. Então eu achei que ali era um ambiente para eu conseguir alguma coisa. Mas não foi por aí, não. Foi por um outro tio meu. Eu tinha um tio meu que era o Zé Ito. Ele era um jeito assim, mais ligado à parte intelectual, e ele fundou uma editora. Nessa editora, ele era um homem de uma capacidade de identificar a qualidade de autores e tal, mas um péssimo negociante. E nessa editora ele conseguiu descobrir 2 novos talentos naquela época. Um deles, Nelson Rodrigues, o outro cara, Dias Gomes. Então, o meu tio, mesmo com esses 2, abriu a editora e foi à falência. Você vê que a competência era total, né? O negócio dele para negociar não era forte dele. Mas o meu tio me pediu ao Dias Gomes, que era diretor da Rádio Clube do Brasil nessa época, que me deixasse fazer um treinamento na rádio, que eu queria aprender no rádio. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14. 14 anos. Aí o Dias me perguntou, o que você quer ser? Eu quero ser diretor da rádio. Eu disse, eu quero só isso? Eu digo, só. Então você fica me acompanhando aí, veja o que eu faço, e você me acompanha. Eu levei aquilo tanto ao pé da letra, que o Dias Gomes ia no banheiro, eu ia junto. Ele subia para o auditório, eu ia atrás. E o Dias foi ficando tanto irritado com essa situação, de qualquer dia eu estou na cama com a Juliette Klein, você está no meio. Você seguia, ele deu ordem? E essa coisa, o Dias começou a reclamar do fato de eu grudar nele mesmo, né? E um dia ele disse que estava andando na Avenida Rio Branco e eu não estava lá. Mas ele estava andando na Avenida Rio Branco, ele olhou para trás e falou, sai daí, Boni! A paranoia estava total, né? Eu não estava lá. Quando ele chegou na rádio esse dia, falou assim, olha aqui, não dá mais, eu não te aguento. Então eu vou pegar, você tem um amigo meu muito
inteligente, muito criativo, criador de filmes e de rádios e tal. Ele tem uma escola de rádio na Rádio Roquete Pinto, chama-se Berlier Júnior, que era um gênio do rádio naquele tempo. Então ele falou com o Berlier e eu fui estagiar nesse curso de rádio da prefeitura. Eu fui para lá, e lá eu tinha a vantagem de mexer em tudo, né? Mexer no microfone, escrever. Então aí não havia ninguém que dissesse, não faça isso. Porque afinal de contas era uma escola experimental. E eu me atrevia a escrever. Escrever programinhas, botava sonoplastia, copiava os scripts que eu via. Naquele tempo que eu tinha 4 anos de idade, a forma de escrever. E brincava lá na rádio. Os programas iam ao ar, porque eram programas de alunos da escola, sem nenhuma responsabilidade. Mas aí um dia eu estou lá no estúdio da rádio, aparecem 2 senhores lá, muito bem vestidos, e disseram assim, nós somos da House Agency, da agência doméstica, da Todd. E queríamos contratar para você escrever um programa assim de juventude. Te contratar já. Para pessoas da sua idade. Queríamos que você escreve direitinho, conhece essa mecânica e tal. E naquele momento eu falei, tudo bem, eu achei que era uma coisa interessante. E tinha um cachê. O dinheiro que eles ofereceram, que era uma porcaria na época, para todo mundo, para mim era uma fortuna. Eu falei, eu estou nisso aí. E eu não sabia para que rádio fazia aquilo. Mas naquele momento assim, eu vivia todos os sábados e domingos na Rádio Nacional, por causa dos meus tios. Então o meu sonho seria um dia, depois de mais algum tempo, talvez em 10, 20, 30 anos, um dia poder trabalhar na Rádio Nacional. E eles me chegaram, o programa é para a Rádio Nacional. Nossa, aí eu falei, puxa vida, não posso acreditar. E era para a tarde da Rádio Nacional, das quintas-feiras, era um programa endereçado aos colégios, nessa minha faixa etária, e ele fazia uma vez por mês um programa ao vivo de um colégio do Rio de Janeiro. Então eu comecei, orientado por eles, com relação a formatos e coisas desse tipo que eu não dominava, comecei a escrever o programa e eu interpretava também uma parte. Imagina você, com 14 anos de idade, a Rádio Nacional era meu sonho, e eu, nos estudos da Rádio Nacional, com plateia, lá no 22º andar do edifício da noite. Programas inteiros. Então eu fazia o programa e com outros atores, escrevia o programa. Então eu estava no auge era o que você queria. Satisfação, né? Estava rindo de orelha a orelha. Né? Imagino. E aí chegou lá o Manuel de Nóbrega, e ele estava procurando pessoas, porque a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ia abrir em 1952. Então o Nóbrega estava procurando pessoas que estivessem no Rio de Janeiro, que não fossem tão proeminentes, que a pessoa estivesse começando para poder formar o cast da Rádio Nacional de São Paulo. Ele foi lá. E ele foi lá no programa de sábado, lá, e me viu, chamou, e disse assim, eu gostaria de voltar para São Paulo? Eu digo, gostaria. Por que voltar para São Paulo? Porque eu soube que você é de São Paulo, que a minha senhora frequenta o Instituto de Beleza da sua tia na Pompeia, eu moro na Pompeia, e ela falou para mim, se você for ao Rio procurar alguma coisa, dá uma olhadinha no meu sobrinho. Então eu adorei o seu trabalho, então se você gostaria de vir, eu digo, para fazer o quê? Se você seria meu secretário e de escrever parte do meu programa. Era um upgrade. Eu largava de escrever programa de juvenis, né? E escrever programas normais e abrir a Rádio Nacional de São Paulo. Era um upgrade. Então eu tinha muito interesse nisso. Por outro lado, a televisão, que tinha sido inaugurada em 1950, tinha em São Paulo uma consistência. Eu ouvia falar, eu às vezes ia a São Paulo e ficava assistindo. Então eu estou mais próximo da televisão. Então ir para São Paulo é uma coisa que me interessa. Então eu fui para São Paulo. Trabalhei com o Nóbrega, acho que... Trabalhei com o Nóbrega um ano e pouco. E foi um aprendizado, eu imagino. Foi exato, foi muito bom. Ele me ensinou muito. E nós tínhamos até... Me orgulho disso, porque tinha horas que ele pegava um quadrinho, ele não sabia se ele escreveu ou se eu tinha escrito. Que coisa. Então, às vezes ia para o ar com o nome dele e eu reclamava, fui eu que escrevi, disse, não, mas você vai, o outro que eu escrevo, você põe o seu nome. Porque os estilos ficaram muito próximos. E o Nóbrega me ensinou muitas coisas, inclusive questões de vida, questões de caráter. Ele era uma pessoa muito interessante. Mas um dia eu fui chamado, assim, eu achei que era um trote,
fui chamado pela Tupi e pelo Teófilo de Barros Filho, que era o diretor-geral artístico das associadas, rádio e televisão. Nossa. E queria me contratar. Sem eu conhecer ninguém, sem saber de ninguém, eu achei que aquilo era um trote. Ele me deixou um telefone, primeira coisa que eu fui, listas amarelas. Era o telefone da Tupi mesmo. Aí eu liguei, a secretária me atendeu, eu falei, eu queria saber se esse telefone é do doutor Teófilo Barros Filho. Eu queria confirmar com ele amanhã um encontro às 6 horas da tarde, assim. Pode estar confirmado, mas seja pontual. O doutor Teófilo é muito pontual. Eu falei, então é verdade. É verdade. E lá foi cheguei lá na Tupi e encontrei com o Teófilo e o Cassiano Gabus Mendes. Eles queriam que eu escrevesse não só para a rádio, mas também para a televisão. Nossa Senhora. E eu fiquei com dúvida, porque deixar o Nóbrega naquele momento era difícil. E eles disseram assim, você tem que assinar o contrato agora. Você não pode sair para fora. Eles vão segurar lá na Rádio Nacional. Vocês vão cobrir a oferta. Eu ganhava, na realidade, vamos dizer assim, ganhava R$1.000, mil cruzeiros, R$1.000. Era para 6, era de 1 para 6 a proporção. Nossa. Então eu falei assim, não, você é pegar ou largar. O Nóbrega te incentivou aí? O Teófilo me disse um argumento que para mim foi muito importante. O Cassiano tem 23 anos. Você tem 18 anos. Então é um negócio que está começando. Vem para cá porque não adianta você ficar lá na Rádio Nacional, porque aquilo, o rádio é uma coisa que vai acabar daqui a pouco, vai ficar decadente, as pessoas são mais velhas. O seu diretor aqui vai ter 23 anos. Eu falei, fazer televisão, essa coisa de eu acabei assinando o contrato. Para comunicar isso para o Nóbrega foi uma dificuldade. Imagino. E ele ficou por conta. Uma coisa que eu não contei lá, mas estou te contando aqui, ele tinha um cachorro, botou o nome do cachorro de Boni. Mas eu, depois disso, nós voltamos... Essa ninguém sabe, hein? É exclusivo do nosso programa. Mas ele estava bravo com você. Depois fizemos as pazes e ele achava que ele tinha me ensinado muito, e era verdade. Mas eu tinha como dependentes meus, meu irmão e a minha mãe. Então eu tinha que sobreviver. E com o dinheiro que eu recebia da Nacional não dava para sobreviver. Não dava. Então foi uma questão, primeiro, de atração pela televisão. Lógico. E segundo, de sobrevivência. Mas o Nóbrega entendeu isso mais tarde. Nós ficamos muito amigos, eu sou muito amigo do filho dele. O Carlos Alberto. Mas esse episódio foi com a história inédita. Essa é inédita. Exatamente. Mas depois... Aí fui para a TV Tupi, fui escrever quadrinhos para a Rádio Tupi, que era um programa do J. Silvestre, no Cine Oasis, que era chamado Caravana da Alegria. E eu na televisão, inicialmente eles me deram lá uns papéis de 5ª categoria para interpretar, mas eu ator nunca fui. Mas chegou a interpretar? Eu fazia o Pé de Coelho do Falcão Negro, e um dia eu fiz uma peça onde eu fazia um jornalista e descobri um sequestro de um grande regente, chamava-se o Maestro. E eu entrei em cena, eu tinha que achar a gravata de borboleta do Maestro na casa do empresário dele, que era o sequestrador, para poder promover o Maestro, entendeu? Mas eu entrei na cena e não achei a gravata. Não tinha gravata nenhuma. Aí eu comecei a virar móvel para um lado e para o outro. Não sei o quê, eu vou achar a prova, não sei o quê, faz sério, né? Então isso todo mundo assenta, o cameraman, todo mundo dava risada. E era um drama, era um TV de vanguarda, era uma coisa dramática. Ao vivo? Ao vivo. E aí? Eu comecei a virar aquele troço todinho, até que eu cortou o som e o Cassiano falou assim, abaixa que eu vou jogar a gravata. Mas vamos jogar a gravata. Baixei, peguei a gravata, tá aqui a prova. Isso foi era na casa do empresário. O empresário dele que eu encontrava a gravata. Está aqui a história, está aqui resolvida. E terminava a peça. O sequestrador é o empresário. Eu que terminava a peça. Mas a peça demorou mais uns 15 minutos no ar, só da minha parte procurando a gravata. E todo mundo ria. Daí o Cassiano disse, olha, você faz uma coisa, vai escrever humor, vai ser comediante, nunca mais na sua vida se meta como ator. Eu digo, mas foi eu que resolvi, não pedi para você. Vocês pediram. Vocês me mandaram, sai fora disso, você é um horroroso. Eu disse, mas pô, todo mundo estava rindo, eu também estava rindo, mas era um drama. Pô. E foi assim que eu acabei minha carreira de ator. Rapidamente. Depois, mas aí um dia eu estou lá na Caravana da Alegria e chega lá o Fernando Severino,
que era o diretor comercial da TV Tupi, um sujeito extremamente inteligente, muito hábil, elegante, educado, fino. Chegou assim, olha, eu queria fazer uma proposta para você, você escrever uma família. Não havia nem a família All Family dos Estados Unidos, nem havia nenhuma família na televisão brasileira. Uma família que tem seus problemas, e esses problemas dela são resolvidos através de produtos que ela compra na Sears. Tem um conflito e ele resolve com um produto. Você quer escrever isso aí? Vamos pensar. Estava lá dentro no saguão do cinema. Então, vamos almoçar. Tinha o Filé do Moraes ali em São Paulo, na Praça Júlio Mesquita. E eu fui com ele almoçar e tinha uma cadeira vazia. Eu falei, temos mais um convidado. Tem o Cassiano, que quer almoçar com a gente, que quer conversar com você. Eu, Cassiano, eu tenho visto seus quadrinhos na rádio, na rádio. Eu gosto do seu estilo de escrever e tal. Você podia escrever essa novela, essa novelinha, que é, na realidade, quase um merchandising, né? Então, assim, com produtos sociais. Meia hora por semana, terças e quintas-feiras. Em que horário? Cheguei a ser 2 horas da tarde, coisa assim. Não, às 8h30, depois do Repórter Expresso. Nossa! Eu falei, isso é uma doce irresponsabilidade sua, do Cassiano e do Fernando Severino. Como é que um cara de 18 anos de idade pode assumir a redação comportamental de uma família? Não, vai dar certo, você escreve aquele negócio. Então eu acabei escrevendo a família Sears e deu muito certo, porque nós conseguimos fazer com que cada programa promovesse as vendas na Sears, né? Então, quando eu estava escrevendo até meu livro, eu disse para o Fernando Severino, que logo depois veio a morrer, Fernando, se você que inventou o merchandising da televisão brasileira. É verdade. Não fui eu, não. Foi contra a regra da TV Tupi. E muito antes de eu pensar em merchandising, ele já virava a geladeira de frente para a câmera. E os contra-regras da televisão, ao montar o cenário, já recebiam dinheiro por fora para botar as coisinhas lá. Assim que nasceu, outra coisa inédita, assim que nasceu o merchandising da televisão. O merchandising da televisão nasceu com os contra-regras expondo os produtos para as câmeras e recebendo o dinheirinho dos fabricantes. Por debaixo do pano. Bom, os nossos primeiros 15 minutos se esgotaram. Não perca o fio da meada não, que a gente volta com a segunda parte da história do mês. Se tiver terceira e quarta parte, é um prazer ficar aqui com você. Então aguarde, voltamos já.